Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais uma edição do Conversa que Rende, o nosso encontro semanal para comentarmos os assuntos do mercado financeiro. Tudo o que influencia no seu investimento, você tem em análise aqui. Com o nosso super time de analistas, vamos destrinchar as notícias do mercado financeiro numa semana que foi marcada com a tensão externa entre Estados Unidos e China e pelos ruídos políticos que vêm lá de Brasília, que mais uma vez continuam trazendo muita volatilidade para a Bolsa de Valores. Hoje temos as presenças do Caio César, do Aníbal Stanek e da Thaís Souza, nossa assessora de investimentos, colega da MacLeod. Tudo bem, Thaís? Bem-vinda. Ótimo, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Aníbal, Caio, estou feliz de estar aqui com vocês. Muito bem. A Thaís, que faz sucesso nas redes sociais, a sua assessora financeira, não é isso, Thaís? Conta um pouquinho aí como é que é essa participação no Instagram. Então, a gente tem um perfil no Instagram onde a gente fala sobre investimentos de forma simples, direta, sem financeiros. Então, para isso, a gente chama os melhores profissionais do mercado para poder falar da forma mais simples possível para ajudar as pessoas a investir de forma consciente e responsável. Legal, e bom. E sem dúvida nenhuma, boas informações de qualidade são as principais ferramentas para qualquer investidor conseguir tirar o melhor dos investimentos, ainda mais num momento tão conturbado como esse. E tivemos na última sexta-feira, finalmente, a divulgação, aliás, o fim da polêmica, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, ele esperou a semana inteira para divulgar ou não a íntegra do vídeo da reunião ministerial do último dia 22 de abril, o vídeo que foi indicado pelo ex-ministro Sérgio Moro como prova da acusação de interferência nas ações da Polícia Federal. A íntegra foi divulgada, o mercado financeiro já estava fechado, foi por volta das 5 da tarde, das 17 horas. Tem ali aquele aftermarket, sobretudo o dólar. E a impressão inicial do mercado financeiro, e a gente pode medi-la pelo preço que o dólar futuro acabou fechando. Ele teve uma queda, e foi uma queda expressiva, baseada na semana complicada que o dólar teve, né? No fim das contas, acabou sendo um pouco alívio o sentimento que o mercado teve com a divulgação. Não houve nada de tão complicado ou algum agravante na situação do presidente em relação a outros assuntos que não esse da interferência da Polícia Federal, e os mercados financeiros amorteceram essa informação. Senhores, o que vocês acharam? Vou começar com o Aníbal. Sobretudo, de que maneira o mercado financeiro vai entender o que aconteceu naquela reunião, Aníbal? Bom, uma opinião particular, né? Viu o vídeo agora há pouco. A impressão que fica é que não é nada demais. Mas a gente tem um final de semana para digerir as informações. Eu sou economista, e economista não é infectologista, ficou claro nos últimos meses, e também não é jurista. Eu acho que a gente tem um bom tempo aí, 2 ou 3 dias, para digerir a informação e ver se ficou algum risco ali e tal, político. Mas, a princípio, a minha opinião é que não tem nada demais. Eu acho que o mercado estava preparado para um risco de realmente ter alguma coisa ali e tal, e não foi o que aconteceu. Por isso, ali, como você bem colocou no aftermarket ali, a gente viu a bolsa subindo no mercado futuro e o dólar caindo já numa reação imediata do que aconteceu, né? Só para trazer dados mais concretos, né, a Bolsa brasileira acabou caindo 1,03% aos 82.173 pontos. Na semana acumulou ganhos de 5,95%, achatou de leve ali as perdas de 2020, que agora chegam a 28,94%. No câmbio foi um dia de forte volatilidade, né? Pressionava o dólar a cair, aquela extensão da queda na busca por segurança em países emergentes na semana. No Brasil foi uma das mais fortes, inclusive. A questão política acabou pesando, né, Caio? A gente não tem como tirar essa questão da precificação do dólar, né? Acho que o STF teve um papel, na minha opinião, enquanto jornalista que sou, e também como assessor de investimento, trazendo esses dois lados, ele teve um papel de segurar ao máximo a informação, justamente para interferir o mínimo. Mas foi impossível não interferir no aftermarket do dólar, né? Acho que como o Aníbal falou muito bem aí, não teve nenhuma divulgação de algum conteúdo assim que trouxesse um risco imediato e inadmissível por parte do governo. E acho que os investidores se animaram um pouco no final do pregão, no after. O dólar deu uma queda no final,
Mas hoje foi um dia de alta volatilidade, né? Porque ficou se esperando a divulgação do vídeo durante o dia inteiro e, enfim, o dólar variou, se eu não me engano, foram 5 ou 6 centavos, tanto para cima quanto para baixo da abertura. Então, assim, a gente teve um dia de alta volatilidade, mas como a divulgação não foi, eu acho que a bala de prata que se esperava, animou-se as coisas um pouco no final. Bom, e só para complementar a informação do dólar, ele acabou tendo uma leve queda na semana e uma leve alta no dia de hoje, né? 0,06%. Na semana caiu 4,35%, que acabou sendo uma boa notícia, né? Porque o dólar subiu tanto nas últimas semanas, chegando aí a quase 39,26%. Thaís, como é que você está sentindo os investidores nessa crise, né? Como é que tem sido o seu papo, a sua conversa, a sua aproximação? Você sente que eles estão querendo aproveitar boas oportunidades que tenham na Bolsa? Você acha que, de certa forma, eles estão mais receosos ou começam a aumentar um pouco o apetite para o risco, porque temos boas oportunidades pintando aí no médio e longo prazo, né? Nesse aspecto, Rafael, os clientes estão bem divididos. Tem uma parte que é mais conservadora e, apesar de serem conservadores, eles estão bem conscientes, né? Entendem que até a renda fixa está tendo perdas nesse momento, né? Oscilações negativas, que é uma coisa bem rara de se ver nesse momento. Então, eles estão bem resilientes nesse aspecto. E já tem uma outra metade que está de olho de coloca o dinheiro todo na bolsa e espera a subida, né? Então, tem um pessoal que está bem conservador, bem resiliente, e tem um outro pessoal que está muito afoito, está muito animado, vendo isso como uma oportunidade. A minha mensagem para eles sempre, né, é justamente entender o cenário que está acontecendo, porque nem os maiores gestores de fundos, todo mundo foi pego de surpresa, isso é uma coisa muito nova, né? Ninguém sabe exatamente como vai ficar a economia mais tarde. E, amigos, infelizmente, a Bolsa lá fora acabou andando de lado praticamente nessa semana, né? Basicamente pelo clima de tensão instalado, né? Estados Unidos e China voltam a trocar farpas. O presidente americano com um tom belicoso para cima do governo chinês. O Xi Jinping hoje prometeu retaliar com ações políticas na Coreia e também em Hong Kong. Enfim, um clima pesado no momento que já é difícil, né, Aníbal? Como é que você viu aí essa crescente tensão? O clima não foi dos melhores, né? Eu acho que, aí na minha opinião, né, essa guerra comercial, vamos dizer assim, entre Estados Unidos e China, ela teve uma trégua, vamos dizer assim, antes da situação toda do Covid, mas eu acho que ela veio para ficar. Eu acho que não é uma coisa que a gente vai resolver no curto ou médio prazo. A gente vinha com aquela fase 1 do acordo, fase 2 do acordo, etc., caminhando para um lado positivo, mas é uma disputa ali pela liderança mundial. Acho que não vai ser uma situação tão simples de resolver. E acho que vai ter momentos de alta e momentos de baixa. Essa semana que aconteceu em Hong Kong certamente prejudicou, né? E eu não sei, a minha percepção é que a gente viu que a Bolsa americana foi muito mais resiliente do que a Bolsa brasileira nessa crise, né? Talvez porque eles têm uma infraestrutura melhor para lidar com a situação. Você vê vários pacotes de 2 trilhões de dólares, enquanto o Brasil está numa situação um pouco pior em termos de conta do governo. E a Bolsa lá é bem concentrada nessa parte de tecnologia, né? A gente chama dos Big Five, que representam mais de 20% do S&P, tanto a Amazon quanto o Facebook, o Google, Microsoft, etc. Então a Bolsa foi bem mais resiliente. Me leva a crer que talvez faça sentido até trocar. No último podcast, se não me engano, eu tenho falado com os investidores que realmente a Bolsa americana era um porto seguro no meio dessa crise toda, porque talvez fosse o menos pior, e tem mais possibilidade de recuperação. Como ela já está aí beirando os 3.000 pontos, né? E tem trabalhado nesse range, talvez faça mais sentido a gente procurar algumas opções aqui no mercado interno. Em termos de risco-retorno, parece fazer um pouco mais de sentido, né? A gente tem um risco maior, mas tem uma possibilidade de retorno maior, né? Então começa a fazer um pouco mais de sentido à medida que esse risco político aqui no Brasil vai se dissipando e o risco político lá nos Estados Unidos vai aumentando perto das eleições, etc. É uma opinião particular. A gente vê as duas bolsas trabalhando num range, batendo no topo dos 3.000 pontos lá fora e aqui perto dos 80.000 pontos. Eu acreditava que no curto prazo, entre 1 e 3 meses, a gente ia continuar nesse reme-reme aí por causa dessa expectativa toda de reabertura da economia, né? A gente não sabe como é que vai ser, a gente vê a Europa reabrindo, os Estados Unidos, alguns estados reabrindo, então o mercado deve estar olhando
Eu, pelo menos, estou olhando com uma lupa aí nos outros países para saber como é que vai ser a situação da economia mundial nos próximos meses. Se a gente tiver uma nova onda de contágio, provavelmente a gente vai vir para baixo. E se as coisas começarem a realmente se resolver, pode ser que a gente rompa esse teto dos 3 mil pontos lá fora e dos 80 mil pontos aqui. E parece, pelo fim do dia de sexta-feira, né, que existem grandes possibilidades da gente romper os 80 mil pontos. Então, essa relação aí que eu vim acreditando que a Bolsa Americana estava melhor do que a Bolsa Brasileira, em termos de risco e retorno, na minha opinião, essa semana se inverteu um pouco. E acho que começa a fazer um pouco mais sentido a Bolsa Brasileira. Agora, sempre com cautela. A gente sabe que o Brasil é aquela velha história, não é para amadores, né? Para quem investe em bolsa, o cenário é perfeito para sair em busca de ações que caíram com força nos últimos tempos, né? E prometem voo alto aí na esteira dessa esperada virada de página da economia mundial, que não se sabe ainda ao certo quando virá, mas virá. Nem que seja quando uma vacina efetiva for amplamente distribuída e descoberta. Agora, eu te fiz a pergunta em relação à semana, que poderia ter sido melhor dos mercados internacionais, porque o clima era de abertura econômica na Europa, a Alemanha voltando às atividades, até o campeonato alemão de futebol voltou na semana passada, enfim. A Europa, por exemplo, teve durante a semana o Stoxx 600, né, que é um índice que reflete aquela variação média ponderada de 600 papéis, em 18 centros econômicos ali, teve uma alta de 3,63%, enfim, estava tudo correndo bem, só que o clima meio azedo, Caio, acabou fazendo com que, poxa, calma aí, tá tudo bem, para que brigar agora, vamos retomar, não sei, ficou um clima ali meio de, opa, vamos parar de se estranhar, todo mundo remando para o mesmo lado, né? Você diz quanto aos Estados Unidos e a China, certo? Eu acho que o clima mundial acabou pesando porque Estados Unidos e China resolveram se estranhar, porque estava todo mundo remando numa boa direção, isso que eu quis dizer, Caio. Essa história dos Estados Unidos e da China é antiga, né? Isso começa, vamos botar assim, alguns embargos na Câmara de Comércio Mundial, e aí depois começou uma discussão sobre o quão forte vai ser a moeda chinesa e como que vai ser feito todas essas relações de comércio, com a China crescendo. E acho que o Aníbal falou bem, assim, não parece que isso vai terminar agora, assim, a não ser que o Trump ele mude completamente a forma com que ele age, né, que é totalmente, vamos botar assim, aleatória, né, e nunca é uma coisa muito comedida, é sempre muito para um lado ou muito para o outro. Então não parece que essa situação vai se resolver, vamos botar assim, 2, 3 dias ou em uma semana. Parece que isso vai ter que ser uma conversa e vai ter que ser uma conversa de longo prazo. E aí, no meio dessa pandemia, no meio das expectativas de retomada da economia, no meio de pessoas buscando dados econômicos para embasar talvez o crescimento ou não crescimento das economias, ainda vem essa questão de guerra, de tarifas, e é quase uma guerra comercial mesmo. Eu acho que estranha o mundo todo, né? Porque está todo mundo procurando notícias boas para poder ter uma retomada, aí vem essa onda aí e derruba tudo de novo para dentro do mar. Thaís, você fez recentemente uma live muito bacana no Instagram falando sobre fundos imobiliários, né? Há quem aponte fundos imobiliários, investimento em commodities. Aliás, nós também gravamos um podcast fantástico com o Vitor Neme, um dos fundadores da Esparta Investimentos, gestoras de fundos, que deu uma aula sobre investimento em commodities, né? E deu ótimos caminhos para a retomada econômica brasileira e pechinchas inacreditáveis na Bolsa de Valores. E há quem comece a recomendar mais uma vez os fundos imobiliários. Como é que você está vendo esse mercado? Olha, estou vendo esse mercado com ótimos olhos. É necessário muita responsabilidade para entrar nesse mercado. Alguns detalhes importantes na hora de entrar no fundo imobiliário, né? Então, as pessoas precisam se atentar que o fundo imobiliário também sofre oscilações conforme os movimentos da economia. As pessoas precisam estudar os fundos, os gestores, não apenas ficar vendo rentabilidades e pagamentos de dividendos, enfim. Esse é um momento realmente que a gente tem que agir com muita cautela, né, em ritmo de espera mesmo, sabe, Rafael? A live dessa semana foi justamente para mostrar para as pessoas esse fator, né? Dizer que é muito bom, nós vemos, eu particularmente adoro fundos imobiliários, gosto muito, acho uma forma muito inteligente de se investir dinheiro, né? Mas tem todo esse viés que é necessário de explorar para que eles façam as coisas da melhor forma
possível. A única dúvida que resta aqui sobre fundos imobiliários é os diferentes setores de fundos imobiliários. Como será o futuro desse tipo de fundo no pós-pandemia, né? Como é o caso dos fundos de shoppings e lajes corporativas. Mas tudo até agora não passa de especulação, então a boa e velha cautela na hora de entrar nesse tipo de investimento. Muito bem. Eu queria trazer um assunto que foi discutido na reunião do dia 22 de abril, que tomamos conhecimento na última sexta-feira, dia 22, exatamente um mês depois, em que o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele disse que o governo prepara para comprar um pedaço das companhias grandes e depois revender em forma de ações no mercado. Sabe-se que o Banco Central ele teve aprovada uma medida em que ele poderia interceder como forma de comprar títulos do mercado privado a fim de prover liquidez nas empresas, né? Foi uma das medidas que o Congresso Nacional aprovou como formas de estímulos à economia em meio à crise do coronavírus. Queria saber a opinião de vocês. Assim, você acha que o mercado vai aceitar bem essa ideia que o Paulo Guedes conseguiu colocar de uma maneira muito clara nessa reunião? Ficou muito positivo para o mercado essa sinalização que ele fez, hein? Caio, Aníbal e Thaís, quem quiser pegar a palavra. Bom, eu acho que ele está indo muito bem. Assim, ele precisa da liquidez para o sistema financeiro. A gente tem empresas que estão ficando endividadas e sem receita. Então, a gente tem aí um mercado de dívida que pode passar por algumas turbulências e o Banco Central tem que fazer alguma coisa. A gente vê que o Brasil tem um histórico de spread bancário muito grande, então quando você tenta passar todo esse crédito através dos bancos, muitas vezes ele fica ali no gargalo do spread bancário, porque algum banco precifica um pouco mais alto, enfim, ou não dá o crédito. E aí o Banco Central ele tem que fazer alguma coisa, né? Nesse sentido, ele tem que dar liquidez para o sistema financeiro, né? Tem que fazer com que o dinheiro rode para o sistema financeiro para que as empresas consigam se oxigenar e, se oxigenando, consigam sair mais rápido dessa crise. Eu acho que é uma decisão sensata, né? A gente, logicamente, o Banco Central tem uma visão muito mais ampla e talvez muito mais técnica dessa questão toda, mas a gente tem que só talvez olhar um pouco para onde vai esse crédito, né? Para quais mercados ele está dando liquidez, mas eu não tenho dúvida de que a equipe do Paulo Guedes e o Paulo em si, eles têm analisado isso afinco e eles sabem exatamente aonde que eles têm que dar liquidez e por que eles têm que dar liquidez e o risco de crédito dessas empresas. Eu acho que ele faz muito bem em dar liquidez para o mercado de crédito. Não é uma invenção só nossa. Diversos lugares do mundo compram títulos de empresas para dar liquidez para o mercado financeiro, algumas de formas diferentes, né? Não diretamente, às vezes através de títulos, enfim. É a coisa certa a se fazer, mas no momento certo. Legal. E Thaís, como é que você está vendo aí as próximas semanas? Como é que você está sentindo o mercado? Você acha que o positivismo, né, pode voltar aí dentro de alguns dias ou não? Você acha que a incerteza continua trazendo um pouco mais de insegurança para o mercado? Eu acho, Rafael, na minha opinião, que vai continuar trazendo um pouco de incerteza nos investidores nessas próximas semanas. Essas notícias que não são assim tão animadoras, mas em meio a tudo isso a gente tem aí o Paulo Guedes que faz alguns movimentos na medida do possível muito positivos, né? Mas eu vejo que os investidores eles vão ficar um pouco mais retraídos, reticentes nessas próximas semanas. Legal. Bom, galera, eu acho que é isso. Tivemos uma semana, do ponto de vista político, que todo mundo ficou esperando até a sexta-feira, às 17 horas, para ver a divulgação do vídeo. Vamos ver como o mercado vai absorver, quais são as impressões que teriam os grandes players do mercado mundial em relação ao Brasil e de que maneira o dólar vai se comportar. Continuamos aqui, infelizmente, com a pandemia nos afligindo, o Brasil ultrapassa os 20 mil mortos, e, infelizmente, parece que ainda teremos alguns dias muito tristes em relação à pandemia do coronavírus aqui no país. Agradecendo demais a participação do Caio, César, do Aníbal Stanek e de você, Thaís. Obrigado, venha sempre. Muito bacana a sua participação. Obrigado, hein? O prazer foi todo meu, Rafael. Um grande abraço aí em todos, um ótimo final de semana. E, se você me permite, esse final de semana tem aula sobre fundos imobiliários no meu YouTube, a sua assessora. Espero vê-los lá. Um beijo grande. Muito bem. O convite está feito e eu aproveito também para agradecer
Os podcasts da MacLeod já ultrapassaram mais de 1.500 downloads e está sendo muito legal essa iniciativa. Todos os continentes já ouviram os podcasts da MacLeod. Incrível. Já tivemos downloads na África, na Oceania, na América do Norte, do Sul, na Europa, na Rússia, enfim. Estamos dominando o mundo e é só o começo. Brincadeiras à parte, muito obrigado pela participação de todos vocês. É legal demais trazer conteúdo de qualidade, informação relevante para você fazer investimentos cada vez mais inteligentes. Obrigado, galera. Fica o convite para a próxima semana. Tem muita coisa bacana vindo por aí. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.